Vamos mais um cafezinho? Cafezinho da tarde, cafezinho da maldade. Bom, eu tava procrastinando falar desse assunto, mas eu queria falar, né? A gente vai ter eleição municipal aqui. Eu queria falar um tema, não é político, não, tá, pessoal? Não é político, não. Estritamente técnico, entre aspas, né? Porque assim, ontem à tarde eu fiquei vendo, na hora do almoço, né? Eu fiquei vendo alguns, eu adoro ver vídeos sobre planejamento de cidade, né? Acho que como bom jogador de SimCity a minha adolescência inteira, né? Jogava lá no computador, quando antes de ir pra faculdade, o SimCity 2000, né? Eu tive um computadorzinho meia boca ali antes de ir pra faculdade. E depois, muito tempo depois que eu tive algum computador decente, eu joguei os outros SimCity 4000. E depois eu tive no meu laptop o Unlimited. Ah, não, agora eu não lembro. Mas um SimCity 4, acho que alguma coisa assim. Acho que era o 2000, 3000 e o 4, alguma coisa assim. E eu sempre pensei nesse negócio, porque, cara, era uma brincadeira que eu gostava bastante de jogar SimCity, né? E aí ontem eu tava vendo um vídeo lá do. Vou até deixar o link aqui, né? Do Raul Lorijus, que é meio liberalzão, assim, tipo. Mas eu gosto dos insights dele porque ele é bem técnico, né? E aí eu descobri que tem uma treta violenta dele com uma outra arquiteta que eu já vi muito, que eu admiro muito, a Raquel Ronick, que aí parece que eles é assim, a síndrome da pequena diferença, né? Que as pessoas que têm pequenas diferenças de ideias elas brigam absurdamente, né? E aí a treta basicamente era, e eu vou falar sobre o tema aqui, que o tema é assim, né? Cara, como é que a gente faz cidade bem feita? Segundo essas pessoas que falam muito, né? E aí tem basicamente alguns modelos de cidade, né? Tem o modelo americano, né? Que é aquele modelo de subúrbio, né? E aí você vai pensar assim, subúrbio, periferia. Não, subúrbio não é periferia. Muito pelo contrário. Subúrbio é um estilo de cidade que eles fazem as casas longe de tudo, né? Então, assim, você mora num bairro ali que aí as pessoas falam, não, mas é calmo, mas não sei o quê, mas não tem barulho. Na verdade, assim, não é que não tem barulho porque as casas são longe. As pessoas, elas não gostam de morar no centro urbano por causa delas mesmas, né? Porque o que acontece? Vamos tentar resumir aqui, né? Quando você joga a população para longe da cidade, toda pequena movimentação precisa ser de carro. Então, assim, você pega ali, você mora numa região, você mora num condomínio fechado onde a cidade, que isso, a definição de subúrbio americano é basicamente a definição de condomínio fechado no Brasil, né? Para você comprar pão, que é uma atividade corriqueira que acontece quase todo dia, você tem que pegar seu carro e ir para um lugar que vende pão. E aí, assim, como esses lugares são regiões pouco adensadas, eles precisam ter polos. E aí o que acontece? Esses polos são construídos ao redor de rodovias. Por que rodovias? Porque facilita o acesso. Então tem que ter uma área ali de bastante espaço, que tem bastante estacionamento. E, por exemplo, aqui em Campinas você tem alguns condomínios gigantescos, né? Gigantescos mesmo. E, e tem alguns supermercados na rodovia. E as pessoas vão lá pro tal do Sans Club, tal do Taust lá, e fazer compra. Só que aí o quê? É um aglomerado de pessoas chegando naquele local. Mas o centro ele é muito barulho de carro. Tem, porque as pessoas só andam de carro. Entendeu? Agora, assim, qual que é a outra alternativa? Existem algumas outras, né? Por que pareça, as cidades soviéticas, elas usam um estilo parecido com o de Brasília, né? As cidades soviéticas hoje é usado pela Europa, né? Não que tenha alguma coisa de comunismo nisso, muito pelo contrário. Ah, é, o mundo soviético ele acabou olhando por exemplo, na época que Brasília foi construída, ainda tinha essa ideia de que carro podia ser a sua solução. E aí, com essa ideia, você pensava que vamos fazer a- as grandes manzanas, as grandes quadras, né? Eu até esqueci o nome, né? Brasília quadras. Deixa eu ver, quadra. Tem um nome. Putz, vai ficar. Brasília tem super quadras. As super quadras de Brasília, né? Super mansana. É que só o vídeo que eu vejo é em espanhol, né? O Urbanópolis, né? E aí tem a super manzana lá. O que é a super manzana? É uma quadra, a super quadra, que tem tudo. Então, assim, Brasília tem esse conceito, mas o Brasília errou no momento de que tipo, ela foi muito dispersa e ela tem
Porque ela era feita para carro ainda, né? Então as superquadras, elas são ilhas de paz ali dentro de uma muvuca de carro que acaba sendo um inferno. O Brasil, em termos de carro, é complicado. Toda vez que a gente vai para lá, tipo, fui para lá algumas vezes na vida, para você parar é horrível, né? E aí, tipo, só andava de táxi, Uber, né? Mas decidiu-se que tipo, as supermanzonas precisavam crescer e ter mais regiões. Por quê? E aí, cara, assim, como se você adensar. Aí as pessoas pensam, se você adensar o negócio, você vai ter mais, mais caos. Errado. Se você adensa uma região e você faz ela multi tudo, né? Tipo, eu tenho ali um bairro que ele é adensado, mas ele tem lojas, né? Ele tem comércio, ele tem ele tem ele tem comércio, ele tem escritório, ele tem tudo. O que acontece? As pessoas vão deixar de pegar carros para percorrer longas distâncias. E o que cria trânsito, na verdade, não é a locomoção de pessoas. O que cria trânsito é a quantidade de movimento. E a quantidade de movimento é um termo que eu uso, né? Eu assim, entendi porque eu lembro da quantidade, desculpa, a quantidade de locomoção, né? Eu não sei se alguém já falou esse termo. Mas assim, eu lembro da quantidade de movimento da física, né? Que é o movimento vezes tipo, a velocidade vezes a distância, sei lá, eu nem lembro mais, né? E aí quando você pega assim, o tanto que a pessoa se move, quanto a distância que ela se move, por exemplo, eu para ir pro meu emprego, eu ando do meu quarto até aqui. Passo na cozinha e faço um café antes. Então, para chegar no meu emprego, eu ando muito pouco, né? Mas teve um momento na vida que, para chegar no meu emprego, eu tinha que ir nesses condomínios de Campinas, né? E aí eu ia lá pro CPQD, que eu pegava meu carro, saía de casa, às vezes passava numa padaria, às vezes não passava numa padaria, né? Pra tomar um cafezinho. E aí eu chegava no condomínio, tinha trânsito para entrar no condomínio. Aí entrou no condomínio, era horrível para achar a vaga. Então, assim, eu nem saí, eu saí de casa umas 9 da manhã, porque eu sabia que, pô, eu chegava lá no escritório umas 9h40 por aí, porque era difícil de entrar, difícil de achar vaga, parava longe pra caramba. Então era horrível, né? E aí depois eu fui trabalhar em São Paulo, fiquei de fretado uma época, e ironicamente, alguns dias depois de vender meu carro, meu chefe falou, a gente vai mudar para Campinas. Aí eu falei, putz, então o escritório vai mudar para Campinas? Vai. Aí eu pensei, aí eu falei assim, a gente vai ficar onde? Aí ele falou, eu tô na dúvida se eu vou pro CPQD ou pro escritório. Aí eu fiquei assim, vamos pro escritório, porque tipo, se eu fosse pro CPQD eu teria que comprar um carro de novo, porque não tem... Assim, tem ônibus sim, tem fretado, só que na posição que eu tava, que tinha que visitar cliente muitas vezes, era um pouco complicado, às vezes tinha que ir para São Paulo no meio do dia, ir para São Paulo no meio do dia, né? Então era um pouco complicado, assim, ter que não depender de carro, né? E o CPQD, tipo, era muito difícil, né? E aí, resultado que fomos pro escritório. O escritório ficava a 40 minutos a pé. Aí naquela época eu olhei assim, cara, peraí, tipo, 40 minutos? Não, era 30 minutos a pé. Aí 30 minutos a pé, 40 que eu ficava dando. De noite eu sempre parava pra tomar uma cervejinha em algum lugar, ou tomar um cafezinho, né? Aí eu pensava, posso ir a pé, né? E eu ia a pé. Eu ia a pé e não gastava transporte, assim, tipo, e era de boa. Caminhar, assim, a gente na nossa cabeça urbana, a gente coloca de caminhar um peso, Cara, caminhar não é um peso, caminhar é de boa, assim, se você se acostuma a caminhar é de boa. Andar 10, 20 minutos é de boa. Assim, tipo, mas isso é um exercício. Sim. Assim, a gente vive num mundo maluco que a gente deixou de caminhar e paga pra ir na academia, caminhar na academia. O que resultado que foi? Eu fiquei um ano naquele emprego ainda, perdi peso, tive um bom condicionamento físico, né? Porque eu ia e voltava todo dia caminhando. De boa, ia voltava. E ainda fazia o seguinte, né? Sexta-feira eu descobri uma loja que vendia vinho e tinha degustação toda sexta-feira às 5 da tarde. Aí que eu fazia, era das 5 às 7, algo assim, né? Eu saía, ia pra degustação, mandava mensagem pra minha esposa, eu tô aqui, né? Aí ficava lá na degustação, conversando com os caras ali, óbvio que eu tinha que levar um, né? Porque... Mas ali tomava umas 2, 3 taças ali na degustação, né? Uma coisa boa, né? Tipo, a garrafa saia bem mais barato do que eu já havia consumido, né? Mas, e aí era a coisa que as pessoas outras costumam assim, mas se parar de vender carro vai quebrar a indústria automobilística. Meu amigo, que essa indústria ferrou nossas cidades.
tem uns vídeos aí, uns vídeos, não, umas fotos, assim, que o pessoal mostra dos Estados Unidos nos anos 30 e Estados Unidos nos anos 50, onde muitos dos prédios foram demolidos para virar estacionamento. E hoje esses prédios foram reconstruídos com o quê? Com 5, 6 andares de garagem. E ainda tem mais andares para baixo, né? E aí, por que eles demoliram os prédios? Porque precisava de lugar para parar. E eles viram que, tipo, não dá para ter prédio e não ter lugar para parar. Eles demoliram um monte de prédio. E aí parecia assim, tipo, a destruição foi maior do que se tivesse jogado bomba nas cidades, né? E tem vários vídeos que mostram isso, né? E é a Anderson Bonfim que faz isso, cara. Porque assim, se você tem uma cidade que ela é densa e ela tem uma diversidade ela tem uma mistura de uso dos prédios, você vai morar perto do seu emprego de qualquer forma. Ou você vai poder escolher um emprego que seja perto da sua casa, ou sei lá, você vai ter um transporte público ali, porque quando você tem essa multiplicidade de emprego, as pessoas vão tentar trabalhar perto de casa, e quem não conseguir, as pessoas que trabalham perto de casa, elas não vão penalizar o transporte público, então vai ter transporte público sobrando. E é muito mais barato você fazer transporte público numa cidade densa. O grande problema das cidades brasileiras é que ela é muito cara, porque as coisas são dispersas. É muito disperso, tipo, é caro pra você fazer um metrô em São Paulo, porque tem um monte de bairro aí que não tem ninguém morando. Tipo, eu trabalhei em Alto de Pinheiros. Alto de Pinheiros é uma tumba. É uma tumba. O tanto de casa gigantesca, abandonada, não tá na. Assim, a gente. Tipo, até minha esposa fala assim: ah, nossa, esse bairro parece bonito. Parece bonito, mas repara nas casas, a maioria delas estão abandonadas. Porque são casas gigantescas que ninguém vai comprar, ou vai ser uma escola, ou vai ser um asilo caríssimo, por que pareça, ou vai ser uma empresa, né? Que no caso a minha empresa tinha comprado uma casa lá e porque era uma empresa de, sei lá, então assim, é isso que cria nesses bairros, né? Então era isso meu cafezinho. Meu cafezinho era sobre cidades, né? Assim, tipo, fazendo um resuminho aqui, né? Tipo, a gente acha que a solução brasileira é uma solução meio burra, assim, que saiu do filme Robocop, né? Qualquer dia eu falo do filme Robocop aí, né? Que conta como, assim, como as pessoas foram escolhendo condomínios fora das cidades para fugir da tranquilidade, da bagunça que o carro trouxe para a cidade. Então é uma solução típica do realismo capitalista do ocidental, dessa fim de era que a gente está vivendo, né? Que é, tipo, é uma solução que piora o problema, né? Tipo, é uma solução individualista que piora o problema. Assim, nada contra que ninguém mora, né? Tipo, fica à vontade, né? Mas era esse meu cafezinho. Espero que tenha te ajudado em alguma coisa. Eu acho que não, né? Eu moro em região central, né? Então, boas tardes para você.